Só um minutinho que está iniciando. Ok. Gravação iniciada. Então, hoje nós damos prosseguimento àquilo que a gente estava conversando na última aula. Nós paramos exatamente, na última aula, né? Nós paramos exatamente no Templo de Salomão. Deixa eu voltar aqui. Nós fizemos todo o trajeto. Vou aproveitar que o slide está aberto aqui para fazer uma breve recapitulação. Bom, a nossa proposta inicial foi de que nas aulas 1 e 2 nós falássemos sobre o Velho Testamento e sobre o tabernáculo. E na aula de hoje a gente falasse sobre a geografia, né, a geohistória da época de Jesus e Israel ontem e hoje. Só que a gente não conseguiu terminar a aula do tabernáculo, né? Nós paramos no Templo de Salomão e hoje nós vamos dar continuidade. Então, só fazendo uma breve recapitulação, nós falamos da cronologia judaica, né? Abraão, Moisés, Jesus, Israel, nos dias de hoje. Nós comentamos rapidamente sobre Adão e Eva, sobre quem foi Abraão, que Abraão é aquele que morava em Ur dos Caldeus, nasceu em Ur dos Caldeus, ele migrou para Harã com a sua família e depois ouviu a voz de Deus e se moveu a uma terra que ele ainda não conhecia, que era a terra de Canaã, que hoje nós conhecemos como Israel. Abraão teve dois filhos, Isaac e Ismael. Nós entendemos, né, de onde surgiram ali os judeus, onde surgiram os árabes muçulmanos. Nós conversamos sobre o sacrifício, né, de Isaac, que tinha sido feito no Monte Moriá, onde posteriormente, né, veio a ser construído o templo. Nós conversamos sobre a ida do povo para o Egito e a libertação do Egito por meio das mãos de Moisés. Nós vemos o caminho que Moisés fez, passando ali pela península do Sinai, quando ele sobe no monte, recebe as ordenanças, né, os 10 mandamentos, mas principalmente a revelação do tabernáculo. Então, o povo de Israel constrói o tabernáculo, que passa a habitar no meio do povo, e nós vimos cada elemento. Véu, nós vimos a arca, nós vimos os utensílios, a função sacerdotal. Nós vimos que Israel chegou na Terra Prometida inicialmente dividida entre 12 tribos, e essas tribos eram governadas por juízes. Nós vimos que o tabernáculo ficou em Siló por quase 400 anos, e até que Davi, né, unifica o reino, unifica as 12 tribos e conquista Jerusalém. E ali em Jerusalém ele tem uma visão de um anjo na ilha de Araúna, que era o Monte Moriá, e ali ele se decide a construir um templo, uma vez que ele habitava em um palácio e Deus habitava em uma tenda. E aí nós chegamos ao Templo de Salomão, que é o nosso ponto de partida de hoje. No último encontro, eu passei para vocês o vídeo do Templo de Salomão, só que o YouTube tirou, o YouTube me puniu por causa da música que tinha nesse vídeo. Então o YouTube disse que os direitos daquele vídeo que a gente gravou, de toda aquela 1 hora e meia de aula, seriam do dono dessa música caso eu não tirasse. Então eu tive que tirar da última aula a música, tive que mutar aquele trecho. E eu queria que a gente começasse exatamente relembrando o Templo de Salomão hoje, com o mesmo vídeo, só que hoje eu vou passá-lo sem música, até porque a música ficou um pouco alta aquele dia e eu estava falando e vocês não estavam me escutando, só que eu não tinha esse feedback. Então, pensei em começarmos hoje exatamente desse ponto. Aí nem vou me arriscar a colocar a música. Para vocês, aí eu preciso de um feedback. Para você estar travando muito essa imagem? Paulo, para mim não. Ah, que bom. Então acho que vai dar para passar. Então vamos lá, gente. Essa daqui é uma réplica virtual do Templo de Salomão. A gente viu que o tabernáculo, ele tinha uma suntuosidade, né? Parte dele era feito de ouro, especialmente no interior, muitos materiais nobres, como prata, como cobre, mas a gente tem aqui agora o templo quase como um palácio mesmo, né? Era um templo
bem maior, ele ficava também no Monte Moriá. Começava-se a se formar a esplanada ali em cima do Monte Moriá, né? Como todo monte, ele tem um formato côncavo, mas começa a se fazer uma planície em cima do Monte Moriá. E Salomão não mede esforços para a construção do templo. Então tudo se torna muito mais suntuoso. Olha só o tamanho do altar de sacrifício, até porque o povo começa a se multiplicar naquela terra, né? E as demandas por sacrifício ficam bem maiores. Nós temos a pia de bronze, que agora está assentada sobre as costas de 10 touros. A pia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam antes de fazer as ofertas, antes de entrar no lugar santo. Aqui a gente está no átrio, né? Na parte externa. Tinham mais 10 carrinhos com pias também, para facilitar a limpeza de todos os sacerdotes. Então eles eram móveis. Então a gente tem que a tribo de Levi também cresceu muito nesse período. Nós temos pilastras com tâmaras. Então a gente começa a ingressar aqui no lugar santo. Tá sem música para a gente não levar direitos autorais de novo, gente. Então, olha a suntuosidade do Templo de Salomão. Então a gente tem todo o interior revestido em ouro, com réplicas de tamareiras, de anjos. Agora são 10 candelabros ali dentro, é o que a Bíblia nos relata. Então a gente tem as tamareiras, os anjos, os candelabros, com 7 braços. Olha só que lindo. Agora o templo tem janelas, que também ajudam a iluminar o interior e a tirar a fumaça. Nós temos a mesa dos pães da proposição, com a taça de vinho, o altar de incenso. E logo ali nós temos o lugar santíssimo. Vocês veem que tem uma escada, né? Então, o lugar santíssimo é o lugar mais elevado. Nós temos 2 grandes querubins, uma à direita e uma à esquerda, além dos querubins que estão na tampa, no propiciatório da arca. A arca com os varais. Espero que o vídeo não esteja travando muito, gente. Aqui nós temos os querubins. Voltamos aqui para o lugar santo. Olha que lindo, gente. Belíssimo. E aqui nós temos... Opa, quero ver isso aqui. O átrio, que é o lugar mais externo, né? Aqui a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampliada do Monte Moriá. Aquela esplanada que vocês veem, né, como onde tem a mesquita hoje, que é tudo plano, é uma coisa mais do tempo de Herodes, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o tempo de Jesus. Por enquanto, ainda tinha-se, né, um certo formato de monte. Não era tudo aterrado como é hoje. Então, muito bonito, né, gente? Uma pena que a gente não possa ouvir a música e os efeitos sonoros também. Deu para ver direitinho, gente? Ou pelo menos para ter uma noção? Deu, maninho, deu sim. Ah, que bom, gente. Então, voltemos à apresentação. Foi aqui que nós paramos e nós vamos dar continuidade. Então, Salomão foi o filho de Davi, do rei Davi, que tinha unificado todo o reino de Israel. O reino era um só, Israel não era mais 12 tribos. Só que Salomão foi o mais sábio dos homens até então. Só que Salomão, no final da sua vida, se desviou parcialmente do caminho do Senhor. E isso trouxe algumas consequências para os seus filhos.
né? Então, quando Salomão falece e o governo vai passar, né, para os seus descendentes, o reino de Israel se divide, né? O filho de Salomão aumenta a carga tributária do povo de Israel, isso cria algumas ingerências na gestão do reino, e o reino se divide, há uma divisão entre o povo. Né? Então a gente passa a ter uma Israel dividida. Isso aqui é muito importante para você entender toda a história do Velho Testamento daqui para frente. Então, Israel se divide em dois. A gente tem o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte vai continuar sendo chamado pelo nome de Israel. E ele vai ser composto de 10 tribos. Tá? Ele vai durar de 931 a.C. até 721, até que a Assíria vai entrar e vai dominar essa região, até aqui, até o reino de Judá. Então, a Assíria vai destruir a parte norte de Israel, e essas 10 tribos vão se perder. Né? Há uma certa divergência se essas 10 tribos se perderam mesmo ou não, porque alguns vão dizer que muitas dessas tribos mudaram para o reino de Judá, então essas tribos não se perderam e tal, mas se você, por exemplo, digitar no Google 10 tribos perdidas de Israel, você vai encontrar essa tese, né, de que 10 tribos se perderam, e alguns vão dizer que não, que várias pessoas dessas tribos mudaram para a tribo de Judá e, portanto, eles têm descendentes. A gente consegue mapear genealogicamente e também agora pelo mapeamento do DNA, né? A gente consegue encontrar essas tribos. Mas o fato é que a nação de Israel foi dividida em dois reinos, cada um com um rei, e a tribo de Israel é destruída primeiro. E fica a tribo de Judá, com a nação de Judá, com duas tribos, que é a tribo de Judá e Benjamim. Aqui não se fala da tribo de Que Levi. foi? Oi, oi, boa noite. Oi. Tudo bem, tia Naína? Então nós temos a tribo de Judá com duas tribos, sendo a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e a tribo de Levi. A tribo de Levi não tinha terra, como vocês lembram, né? Elas tinham funções sacerdotais exclusivas, eles não trabalhavam a terra, não trabalhavam com animais, a função deles era cuidar do tabernáculo e do templo. Então, considera-se como tribo de Judá e Benjamim, mas entende-se que tem a tribo de Levi também está aqui, porque lembrando que a arca está a arca e o tabernáculo estão em Jerusalém. Ok. A tribo de Judá, ela foi destruída 150 anos depois pelos babilônicos com Nabucodonosor. E esse evento, ele é essencial para o entendimento do Velho Testamento. Então vamos pensar aqui na cronologia. A gente tem Moisés, em quase 1500 anos de Cristo. Aí vem Salomão, que constrói o templo em Jerusalém em 950 a.C. Em 600 antes de Cristo, ou seja, o templo de Salomão ele durou praticamente 350 anos. A invasão dos babilônicos ali no Reino do Sul, que é o Reino de Judá. E é por isso que hoje também os descendentes de Abraão são chamados de judeus. E essa região vai ser chamada de Judéia daqui a pouco. É exatamente por causa disso. Então os babilônios vêm e destroem Jerusalém, destroem o Reino do Sul em 600 a.C. Se você perguntasse para qualquer judeu, antes do Holocausto, de 1900 para trás, qual que foi o pior evento da história dos judeus, eles certamente vão falar a invasão dos babilônicos. Foi um evento muito marcante e em que o Templo de Salomão, com toda essa suntuosidade, com tudo que a gente acabou de ver, ele é destruído severamente e sem misericórdia por parte dos babilônios. E o templo é saqueado, não só destruído. E o povo de Israel é exilado. Então vocês imaginam, eles foram uma nação forte, aí estavam na Terra Prometida, né, por mais de 500 anos, e de repente eles são capturados, o templo é destruído, imagina a tristeza. Mas 70 anos depois,
os persas invadem os babilônicos e Deus coloca favor no coração dos persas para que os judeus voltassem para a terra de Israel, né? Para a Judéia. Então, a gente vai esmiuçar isso daqui a pouco. O rei da Pérsia, assim que eles constroem os babilônicos, ele ouve as profecias que já eram profetizadas, ele se vê nas profecias e fala: bom, vou permitir que elas se cumpram comigo. E permite os judeus a reconstrução do templo. E esse novo templo reconstruído, ele permanece até 37 a.C., quando essa região de novo é dominada pelos romanos, e aí Herodes é colocado como governador dessa região e é feita uma grande reforma. Então a gente tem aqui a seguinte estrutura, né, cronológica. A gente tem a construção do Templo de Salomão, a destruição do Templo de Salomão, depois a gente tem uma reconstrução e depois a gente tem uma ampliação até a chegada de Jesus. Pode parecer um pouco abstrato, vamos ver, vamos ilustrar, né, essa história. Então, essa daqui era a Babilônia, gente, que vai destruir o Templo de Salomão, tá bom? Eles eram uma nação grande, como vocês podem ver. Oi? Alguém falou alguma coisa? Acho que eu ouvi alguém. Eu estou ouvindo muito baixo, Paulo Felipe. Como é que eu faço? A senhora está assistindo pelo computador ou pelo celular? Pelo celular. O volume já está no máximo? Tá. Tá no Eita. máximo. Tá baixo pro restante? Pessoal, me avisem aí, por favor. Talvez eu consiga regular por aqui. Tá Pra mim tá normal. perfeito aqui. Tá bom? No Viva Normal pra Voz. todo mundo? Quando você coloca no celular, você tem que colocar para escutar no Viva Voz, que aí fica mais alto, além do volume. Ah, perfeito. Então, se a senhora conseguir colocar no Viva Voz, tia Naina talvez ajude. Eu tentei fazer isso, mas não consegui, não. Sério. Eu vou, É. eu vou pedir pra Nayara dar uma ligadinha pra senhora, pra ver se ela consegue te ajudar. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Uma missãozinha pra Nayara. Adeus. Então, gente, essa é a nação da Babilônia. Veja como ela era grande, né? Praticamente assim, toda essa parte da Ásia, né? Do caminho, né? Da intersecção entre a Ásia e a África estava sob controle da Babilônia. E aí vocês perguntam, por que Jerusalém e Israel o tempo inteiro dominada? O tempo inteiro tem alguma nação com interesse nessa terra. É só a gente olhar para o mapa. Então, aqui a gente tem a Europa, aqui a gente tem a Ásia e aqui a gente tem a África. Então, para você ir de um lugar para o outro, você necessariamente passava por esse caminho, além do acesso ao mar Mediterrâneo, que é o mar que banha toda a Europa, todo o norte da África. Então, era uma rota comercial muito estratégica e muito visada. Todo mundo queria ter controle. Imagina, a Babilônia tinha controle dessa região. E aí alguém queria transportar uma mercadoria do Egito, sei lá, para Pérsia. Ela tinha que passar por aqui. Então, necessariamente por esse caminho, onde ficava a nação de Israel. Então, em termos de comércio, é uma localização muito estratégica. Então, essa era a nação da Babilônia. Após 135 anos da queda do reino de Israel, cuja capital era Samaria, esse assunto é interessante, eu esqueci de comentar, gente. A gente tem Israel dividido em dois reinos. O reino do norte chama Israel e o reino do sul Judá, vocês já sabem. Mas a capital do reino de Judá ficou como Jerusalém. E a capital do reino do norte ficou como Samaria. Então, Samaria é mais ou menos a região onde ficava Siló. Então, a gente tem basicamente os dois lugares de adoração de Israel, né? Samaria e Jerusalém. Tanto é que vocês vão se lembrar daquela passagem onde Jesus se encontra com uma mulher samaritana e a mulher samaritana pergunta para Jesus: olha, onde é que a gente vai adorar? A gente vai adorar aqui em Siquém, em Siló, ou a gente deve adorar lá em Jerusalém? Em qual dos montes? E Jesus responde: é isso que eu te digo, que nem aqui nem lá. Chegará um momento em que vocês adorarão em espírito e em verdade. Então, aqui a gente começa a entender as diferenças entre Samaria e Israel e Jerusalém e Judá. E como essa tribo do norte foi atacada primeiro e essas
10 tribos de Israel se perderam, acabou que se perderam também os costumes judaicos dessas 10 tribos, porque eles foram exilados, já não sabiam exatamente as descendências, né? Então, os judeus de Judá começaram a ver com não tão bons olhos os judeus samaritanos, porque eles foram exilados e houve muito sincretismo e etc. Então, os babilônios, eles invadem Judá e fazem 2 deportações dos judeus, uma em 598, 600 a.C., praticamente, e 11 anos mais tarde, que é a segunda deportação e a mais grave, porque é quando eles destroem Jerusalém e destroem um templo. Né? Os babilônicos eram experts em cercos, então eles cercaram as cidades por 18 meses, começou a faltar comida, começou a faltar água, e nessa época a gente tem o profeta Jeremias, que está como um profeta desse período, e ele não só descreve esse cerco dos babilônicos, como ele é capturado pelos babilônicos, e então os judeus são levados para quase 70 anos de exílio, e esse tempo de exílio já havia sido profetizado. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa passagem de Jeremias 39. Jeremias diz assim, relatando o cerco dos babilônicos: foi assim que Jerusalém foi tomada, no 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá. Então a gente está vendo que agora a gente tem rei de Israel e rei de Judá. No 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. E no dia novo do 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido, falando do muro de Jerusalém. O rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias, que era o rei de Judá, diante dos seus olhos, e também matou todos os nobres de Judá. Olha só que covardia. Então, o rei da Babilônia captura o rei de Judá e manda executar os filhos dele na frente do rei de Judá. E, depois de ter feito isso, ele manda furar os olhos de Zedequias, que era rei de Judá, e prendê-lo com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Os babilônicos, então, incendeiam o palácio real e as casas do povo e derrubam os muros de Jerusalém. Olha que terrível coisa. E aí nós temos o cativeiro babilônico. Só um minutinho. Prontinho. Então, a gente tem a descrição do povo judeu no cativeiro babilônico, né? Foram 70 anos de escravidão e exílio. E olha só que interessante, um dos salmos mais famosos da Bíblia, que é o Salmo 137. Então, salmos não foram só escritos só por Davi, né? Foram uma série de autores. Então, aqui no Salmo, a gente tem o Salmo 137, cuja autoria é geralmente atribuída a Jeremias, em que disse assim, olha que salmo lindo: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos nós cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição. Feliz aquele que lhe retribui o mal que você nos fez. Essa passagem, né, que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, ela é muito famosa. Você, quando vai a Israel, você vê vários souvenirs, né, com esse trecho de Salmos, e mostra a dor do povo exilado ali na Babilônia, com saudade de Sião, de toda aquela glória que o reino de Israel tinha. Ai, só um minutinho, gente. Rapidinho, só uma configuração da reunião. Tá me deixando um pouquinho distraído. Então, é nesse exílio, nesse período de exílio babilônico, que a gente vai ver surgindo as sinagogas e os novos ofícios sacerdotais. Então, lembrando que os sacerdotes serviam no templo. Mas uma vez que eles são exilados, não há mais templo, né, para que sirva de serviço sacerdotal ou levítico. Então, os judeus começam a criar sinagogas, que são espaços onde se ensinava, né, a Torá, à época, e é quando se começa a sistematização das tradições orais. Então, uma boa parte dos ensinamentos
judaicos, especialmente aqueles que são interpretações da Torá, eles começaram a ser sistematizados no que a gente conhece hoje por Talmud, né? Esse templo de exílio babilônico foi o templo onde viveram Jeremias, Ezequiel, Daniel, né? Lembra-se de Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque, Abednego, mas Deus promete redenção. Ali no exílio, Deus diz: eu farei com que venha um vento destruidor contra a Babilônia e o seu povo. Mandarei estrangeiros para destruírem o país como o vento que joga longe a palha. Eu, Senhor Todo-Poderoso, não abandonei Israel e Judá, as duas nações. O Senhor despertou o ânimo dos reis da Média, porque ele quer destruir a Babilônia. É assim que ele vingará a destruição do seu templo. Olha que interessante. Essa é uma profecia do profeta Jeremias, e ele diz assim: o Senhor despertou o ânimo dos reis da Média. E é exatamente isso que acontece. A Médio-Persa, que é a Pérsia, né? Que olha o tamanho do governo que a Pérsia chegou. Então, a Médio-Persa, a Pérsia, né? Ela cresce em tamanho e em poder, e ela domina os babilônicos. E, consequentemente, dominando os babilônicos, ela adquiriu poder sobre a região da Judéia, que é e sobre onde ficava a nação de Israel. Então, nós temos que agora essa região passa a ser domínio persa, cujo rei é o rei Ciro. Então, no primeiro ano de governo da Pérsia, assim que a Pérsia domina a Babilônia, no primeiro ano, o rei Ciro autoriza a reconstrução de Jerusalém. Então não demorou. Ciro tinha, diz a história, né, que Ciro tinha ouvido o que as profecias diziam. E ele se identificou e se viu como parte daquelas profecias. E logo ele tomou posição para que aquelas profecias se cumprissem no governo dele. Olha que interessante. Ele não só autorizou a reconstrução do templo, quanto se vocês lerem, por exemplo, o livro de Jeremias, de Esdras, Neemias, vocês vão ver que o rei Ciro fala assim: olha, vão reconstruir essa nação para que o Deus de vocês me abençoe e toma tudo o que vocês precisarem, 1,5 toneladas de prata, o que vocês precisarem de madeira, e ele autoriza e deixa, né, assinado que todos os reconstrutores de Israel e de Jerusalém poderiam tomar do reino da Pérsia esses materiais que já estavam autorizados. Então ele foi um personagem que não era judeu, mas que foi importantíssimo na história judaica. E quem lidera esse primeiro grupo que está voltando do cativeiro é Zorobabel, que é um descendente de Davi, e ele começa a reconstruir a nação, junto com outros judeus que também foram. Então, o fim do exílio babilônico marcou o fim da redação do Velho Testamento. Aqui, a gente encerra o Velho Testamento, olha que interessante, com a volta do exílio. Vamos dar uma olhadinha no que diz Esdras, um dos últimos livros do Velho Testamento. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem sua morada. Olha o que o rei Ciro fala, gente. Então você vê que toda hora ele cita, olha, a Jerusalém de Judá, ele está se referindo ao rei de Judá, né? Ao reino de Judá, lembrando que tinha reino de Israel, reino de Judá. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que está vivendo, receba dos que ali vivem, em prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, que tinham sido roubados, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo de seu Deus. Tudo aquilo que tinha sido roubado do templo estava servindo hoje no templo, né, do Deus de Nabucodonosor, então foi devolvido aos judeus, e também várias ofertas do povo persa. A gente tem 3 grandes figuras nessa reconstrução de Jerusalém. A gente tem Zorobabel, em 537 a.C., que lidera esse primeiro movimento. Depois a gente tem Esdras. Esdras vem e não só reconstrói, né, mas ele embeleza o templo novamente e restaura espiritualmente a nação. Tem um fator muito interessante, que quando Zorobabel reconstrói o templo e inaugura, a glória de Deus não vem.
como a glória de Deus tinha vindo na inauguração do tabernáculo e na inauguração do Templo de Salomão. Diz que na inauguração da reconstrução, ouvia-se, não sabia, não dava para entender o que era grito de júbilo e o que era grito de choro, porque os mais novos, aqueles que estavam, né, que nasceram no exílio, comemoravam a reinauguração do templo, e os mais velhos choravam, porque o templo tinha sido destruído, reconstruído, e Deus não tinha, né, comparecido à inauguração como tinha anteriormente. Então Esdras vem com essa missão de trazer o povo novamente a Deus, para que a glória de Deus voltasse ao templo. E nós temos uma terceira figura importantíssima, que é Neemias. Neemias vem, o templo já está praticamente pronto, e ele reconstrói os muros de Jerusalém, não o templo, os muros de Jerusalém, e ele vem também organizar o povo novamente, colocar a ordem administrativa e social na nação que estava se reerguendo. Temos essas três figuras. E é bem interessante porque essas três figuras sofrem muita resistência, especialmente dos samaritanos. Então, quando Zorobabel, por exemplo, começa a reconstruir o templo, os samaritanos mandam uma carta para o rei da Pérsia, falando assim: olha, essa nação ela é uma nação arredia. Quando quando eles terminarem de construir essa nação, eles vão se revoltar contra vocês e vão parar de pagar impostos. E aí o rei, né, já não era o rei Ciro mais, manda paralisar a construção, até que esse rei passe e vem outro e permite a continuada. Então a gente teve um interstício de quase 20 anos com as obras paradas, por causa dessa intriga com os samaritanos. E é interessante porque os samaritanos chegam para os judeus que voltaram do exílio e falam assim: olha, deixa a gente construir com vocês o templo. E Zorobabel não deixa. E lá na frente, quando Neemias está reconstruindo os muros, acontece isso novamente. O povo quer impedir a construção dos muros e Neemias não deixa. Neemias fala: nós vamos construir. E por que a gente vê esse imbróglio? Porque haviam profecias de que os povos de toda a terra viriam ajudar a reconstruir Jerusalém. Só que Zorobabel não deixou. E havia uma profecia também de que Jerusalém seria uma cidade sem muros, onde todos os povos congregariam em paz. E só que Neemias queria construir os muros. E ele sofre muita resistência por causa dessas divergências, né? E também divergências espirituais, né? Mas a gente vê que essas profecias, elas se cumpriram no nosso tempo, nós estamos vendo isso se cumprindo, e algumas pessoas esperavam que ela se cumprisse naquele momento, que é de que todas as nações ajudariam a reconstruir Israel e que Jerusalém seria uma cidade sem muros. E, enfim, isso foi fonte de muito problema à época. E a gente tem a reconstrução e, assim que eles voltam do exílio, reconstroem a nação, acaba o Velho Testamento. A gente tem aqui uma breve cronologia, eu até coloquei aqui porque depois eu quero mandar a apresentação para vocês, então quando vocês estiverem lendo a palavra e quiserem se situar, a gente tem o período de cativeiro, vem o rei Ciro, que tem um governo muito breve, né? Mas é aqui que começa a reconstrução. Aí nós temos Ester, Esdras, Neemias, no governo de Xerxes, Artaxerxes e Dario II. E a gente encerra o Velho Testamento. E olha que interessante. Essa imagem eu peguei da minha Bíblia, a Mensagem. Está lá no finalzinho. E ela faz uma divisão muito interessante dos livros do Velho Testamento. A gente tem aqui patriarcas, com Gênesis. A gente tem a história de Abraão, a história de Moisés. Aí a gente tem Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é quando Israel está no Egito e está indo para Canaã. Aí a gente tem Josué, que entra na Terra Prometida, né? E assume a nação com 12, as 12 tribos assumem a nação com juízes. Então a gente tem o tempo dos juízes. Depois dos juízes, a nação se unifica, porque começam a época dos reis, as monarquias. E a gente tem Samuel, o livro de 2 Samuel, Crônicas, Salmos, Reis, 1 Reis, 2 Reis, Provérbios, Eclesiásticos, Cânticos dos Cânticos. Então a gente tem o ataque da Babilônia e o povo é levado para o exílio. A gente tem aqui Israel no exílio. Então a gente tem a volta do exílio, retorno do exílio, com Esdras, Ageu, Zacarias, Ester, Malaquias e Neemias, e acaba o Velho Testamento. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês.
Vocês já tinham entendido essa lógica no Velho Testamento? Nunca. Eu não sabia. Não sabia. Mas alguém também Não. não sabia? Não, maninho. Também não. É interessante, né? Fica mais claro para vocês o Velho Testamento dessa forma, de acordo com o que a gente estudou e de acordo com o que a gente vê agora? Sim, sim. Ah, que bom. É interessante porque às vezes a gente O lê o nosso é Velho melhor, Testamento. né? O Velho Testamento ele não está organizado em ordem cronológica na nossa Bíblia. Então, às vezes a gente vai lendo, vai Ah, lendo, vai lendo, e a gente não sabe exatamente o que está acontecendo naquele período. E quando a gente olha essa organização e depois que a gente fez o primeiro estudo, fica bem claro, né? A gente tem patriarcas, a época de Canaã, juízes, monarcas, aí vem a Babilônia e o retorno da Babilônia. E encerramos. E aí a gente tem um interstício ali de quase 400 anos entre, né, o Velho Testamento e o Novo Testamento, que é quando começa a vida de Jesus. Alguma dúvida é sobre... verdade, então, que houve esse período de como é que eu vou dizer? Esse período em que não se conheceu do Jesus Cristo, os É, primeiros anos. a gente tem quase 400 anos de interstício, mas isso não significa que não teve... que a gente não teve eventos, né, importantes da história de Israel. Então, por exemplo, depois desse período, depois que acaba o Velho Testamento, a gente tem uma nova invasão, tá? A invasão dos helênicos, né? Que são os greco-romanos. Eles invadem a região que era da Pérsia, assumem o controle. Cento e poucos anos antes de Cristo, a gente tem a revolta dos Macabeus. E aí, na revolta dos Macabeus, Israel assume o comando. E depois a gente tem em 67 antes de Cristo, Roma reassumindo o comando. Nesse período, a gente tem livros escritos. A gente tem, por exemplo, os livros dos Macabeus, que é um livro que não está no nosso cânone, mas é um livro historicamente aceito. Ele não é aceito como um livro bíblico, mas ele é aceito como um livro histórico. O livro dos Macabeus, eu acho que a gente consegue comprar ou baixar da internet e a gente consegue ler o que estava acontecendo mais ou menos naquele interstício ali de 400 anos. A revolta dos Macabeus foi uma revolta muito importante para a história judaica e só não está na nossa Bíblia. E você, Respondi? como é que você respondeu? Ah, que bom. Estou entendendo melhor, mas eu vou precisar rever tudo isso. Tá bom. É muito Muita detalhe. informação. É. Então a Muita gente informação. eu vou falar brevemente sobre o governo romano agora, talvez ajude a elucidar também. Então a gente chega ao Novo Testamento e a gente começa a entender como estava Israel nos tempos de Jesus, né? A gente tem então que o reino da Pérsia cai para o governo romano, né? E na época de Jesus, essa é a configuração do Império Romano, gente. Olha o tamanho. Foi o império mais importante, assim, militarmente, geograficamente, da nossa terra por centenas de anos. Então, eles tinham todo o território, desde Portugal, Espanha, Itália, França, toda a parte da Ásia, a parte de Israel, Egito, a gente tem o norte da África até o Golfo Pérsico. Tudo isso era o governo romano. E olha, e, assim, era muito estratégico porque eles dominavam aqui, né, o mar Mediterrâneo todo. Então era um governo militarmente forte e cruel. Então, na época que Jesus vem, essa é a configuração do governo romano. Inclusive, Jesus é quase contemporâneo de Cleópatra, né? Que se casou com o imperador romano e teve um filho, inclusive. Então, é mais ou menos nessa época, nesse contexto que a gente está vivendo. Então, o general Pompeu ele conquista a região da Judéia. Agora a gente vai falar o que era o reino de Judá, a gente considera hoje como Judéia, em 63 antes de Cristo. Então, foi pouco antes de Cristo começaram, né, a colonização romana. Herodes, que é muitas vezes citado,
ele assume o governo da região da Judéia. Lembra-se que isso aqui tudo estava sobre o governo de um imperador, mas existiam os governadores de cada região. E no caso da região da Judéia, o governador era Herodes, que era um rei louco, era um rei cruel, mas que amava a arquitetura, e ele fez muitas construções monumentais, como a fortaleza de Massada, como Cesareia, e ele embelezou o templo e ele ampliou o templo de Jerusalém muito. Foi o templo assim, de maior luxo, de maior ostentação do templo até então. Então a gente tem Herodes. Na Bíblia a gente vai ver Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Filipe. Então todos esses são filhos de Herodes. No caso não é o Herodes pai, mas o Herodes mais citado na Bíblia vai ser o Herodes Antipas, que é um dos filhos do Herodes pai, que também é Herodes Magno. E a gente tem, nesse contexto de Jesus, a gente tem um sinédrio, né? Então, Israel, a Judéia, era uma colônia romana, mas essa colônia romana, ela não estava totalmente desprovida de, digamos assim, de governo, né? Para manter, assim, uma certa diplomacia com aqueles que já moravam ali, evitar revoltas e tudo, os romanos respeitavam parcialmente ali os ritos, os cultos e a cultura judaica. Então, vocês lembram da função do sumo sacerdote? Que a gente tinha, que era um descendente de Arão, que era irmão de Moisés, que entrava no Santo dos Santos uma vez ao ano, que era uma responsabilidade que você recebia, né, genealogicamente. Aqui a gente tem uma questão mais deturpada, porque o sumo sacerdote ele já não era um indicado só por ser da tribo de Levi, mas ele era indicado pelo próprio Herodes. Isso é uma ingerência do poder romano. O poder romano queria manter uma diplomacia com o povo judeu para evitar mais revoltas, mas também não queria dar toda a autonomia possível. Então eles falaram, bom, eu escolho quem vai ser o sumo sacerdote. É tipo o presidente escolhendo lá os ministros do STF. Então, é mais ou menos isso. O governador romano escolhia quem ia ser o sumo sacerdote, que na época não tinha só as funções do templo, mas ele também era o presidente do Sinédrio, que era o tribunal, né, que julgava as causas judaicas. Então, problemas entre judeus eram julgados pelo Sinédrio, que era uma assembleia constituída por 71 membros, anciões, escribas, sacerdotes, presidido pelo sumo sacerdote, que era indicado por Herodes à época. E na época de Jesus, especificamente, a gente tem Anás e Caifás, que, né, quem conhece um pouco mais a história sabe que vai incriminar injustamente Jesus. Então, Herodes construiu muitas coisas monumentais. Gente, aqui eu coloquei uma imagem de Cesareia Marítima, que é uma cidade cujos escombros estão assim bastante conservados até hoje e ficava ali de frente para o mar Mediterrâneo. Então, aqui, gente, nós temos, tá vendo essas cores? Verde, amarela, vermelha. Essa é a divisão de Israel no tempo de Jesus. Agora a gente está no Novo Testamento. E a gente tem a divisão de Israel da seguinte forma: Judéia, Samaria, Galileia. Essa era basicamente o que era antigamente o reino de Israel e o reino de Judá. Tá? A gente vai começar a se localizar de como era a vida de Jesus, do que acontecia ali à época. A ideia é que hoje vocês têm uma ideia geohistórica de Jesus. Então, na época de Jesus, nós tínhamos basicamente essas províncias. A Judéia, cuja capital era Jerusalém, era o centro, né? A gente tinha Samaria, lembrando que Samaria era a antiga capital do Reino do Norte, de Israel, e hoje ela é uma região, ela não é mais só a cidade de Samaria, é uma região. É tipo São Paulo município e São Paulo estado. Então a gente tem a cidade de Samaria, a gente tem a região de Samaria. E ao norte a gente tem a Galileia, né? Onde tem a cidade de Nazaré, Cafarnaum, Tiberíades e o Mar da Galileia. E uma coisa que é importante para o encontro de hoje é que vocês se localizem em Israel. Se localizem como? Essa é a região de Israel e ela é caracterizada por fazer fronteira com o Mar Mediterrâneo ao ocidente e ao oriente nós temos o Rio Jordão.
Tá vendo esse fiozinho aqui de água? É o Rio Jordão. E olha só como é simples entender a geografia de Israel. Vou simplificar, né? Vou tentar simplificar. Israel não tem muitos rios, né? O principal rio é o Rio Jordão, que é esse rio que começa logo aqui em cima. Ele começa por 4 nascentes, mas a principal são as águas que se derretem do Monte Hermon, que é citado lá na Bíblia, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão, é como as águas que descem do Monte Hermon. Estou parafraseando aqui, né? Mas então, as calotas, né, do Monte Hermon, elas ficam congeladas quase todo o ano, e à medida que elas se derretem, elas vão formando o início do Rio Jordão. O Rio Jordão, ele tem ele se acumula nessa planície chamada Mar da Galileia, que não é um mar, tá? É um lago de água doce, e ele é bem, bem grande. Ele continua correndo por quase toda a extensão de Israel e termina no Mar Morto, que é o ponto mais baixo da face da Terra, e é também o lago mais salgado da face da Terra. Todos os recordes tem lá no Mar Morto. Então, o que eu preciso que vocês entendam? Essa divisão. Israel não tem praticamente mais rios, a principal fonte hídrica deles é essa. A gente tem o mar aqui e o lago aqui descendo. Os judeus até comentam que o Mar da Galileia, ele flui, né? O Rio Jordão entra nele e sai dele, e ele é doce, cheio de vida, cheio de peixes, de vegetação. O Mar Morto é onde onde o Rio Jordão acaba. E por ele não fluir, ele não tem vida, não existe vida. A água mais salgada do mundo. Não existe vida, não tem como qualquer ser vivo permanecer vivo ali. Então, os judeus falam que quando você recebe as bênçãos, você tem que sempre passar adiante para que você não se torne como um mar morto, infértil e sem vida. Sara, levantou a mão? Sim, eu fiquei com a dúvida que quando você falou respeito aos romanos, decidir quem era o sumo sacerdote. Eu vejo que os judeus são sumamente tradicionais, né? Tradicionalistas. Então, como foi que eles aceitaram nisso, sendo que eles eram muito levados pelas tradições? Foi mais por causa de o poder militar dos romanos? Isso, exatamente. Mas o sumo sacerdote era da tribo de Levi. Ele não era assim, Não totalmente. era Não relacionado era a uma que era pessoa uma... totalmente fora do contexto judaico. Ah, entendi. Inclusive, Sara, sobre isso tem um ponto interessante. Herodes era neto de judeu. Não de judeu de sangue, mas de judeu convertido. Então, o avô de Herodes converteu. Então, inclusive fala-se como o governo de Herodes como uma dinastia judaica, o que é até, de certa forma, contestável. Mas, assim, o avô de Herodes tinha se convertido ao judaísmo, então Herodes era, entre aspas, considerado judeu também, rei dos judeus. E por isso que ele conseguiu convencer politicamente o imperador a designá-lo como governador de toda essa área. Porque o argumento político era tipo assim, olha, eu sou judeu, eu sou descendente de judeu, e eles vão me aceitar melhor do que se vocês colocarem um estrangeiro para governar essa nação. Então Herodes consegue assumir todo esse governo aí da Galileia, Samaria, Judéia, e depois passar para os seus filhos. Então, Interessante, né? Não sabia, não. Então eles iam conciliando, assim, para evitar tantas revoltas. Então vai ter que ter um sumo sacerdote, então vai ser alguém de minha confiança. Era mais ou menos essa ideia. E eles estavam subjugados também, né? O povo de Israel também não tinha muita escolha. E eu fiz uma linha aqui, gente, exatamente onde está Jerusalém. Tá vendo? Jerusalém fica aqui, já no final, perto do final do Rio Jordão. E eu fiz essa linha para mostrar para vocês. Deixa eu só botar aqui rapidinho. Tá dando eco. Eu fiz essa linha só para como uma divisão didática, tá, gente? Ela é bem aproximada. Quando a gente pensa em Israel, eu tenho quase certeza que você deve pensar em deserto, em uma região seca, árida, só que não é exatamente assim. Jerusalém fica quase na metade de Israel. Então, traçando uma linha aqui, a gente tem que, ao norte de Israel, a gente tem uma região muito verde, muito fértil. Então, toda coberta por vegetação. É uma região, inclusive, onde se cultivam. A pouca agricultura que se tem em Israel é feita
aqui no norte. Abaixo, nós temos uma região desértica, árida. Então, nem todo Israel é deserto. Da metade para cima ela é fértil, da metade para baixo ela é árida. Por isso que a gente vai ouvir muito na Bíblia falando assim, o deserto da Judéia. Então, aqui a Judéia. O deserto da Judéia é praticamente dessa região aqui para baixo. E a gente vai ouvir falar sobre o Mar da Galileia. Aí vocês já vão se localizando aqui em cima. Aqui é a província da Galileia. Quando Jesus fez um milagre, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Onde? Em Caná. Caná da Galileia. Aí você já se localiza. Opa, Galileia fica lá em cima. Jesus morava em Cafarnaum da Galileia. Opa, já é lá em cima. Jesus se encontrou com a mulher samaritana. Opa, Samaria. Jesus desceu a Jerusalém. Jesus foi se encontrar com João Batista no deserto da Judéia. Opa, por aqui. Então, fica mais claro se localizar, mas a gente vai esmiuçar. Aqui a gente tem as Decápolis, 10 cidades greco-romanas, que é onde, por exemplo, morava o Gadareno. E a gente tem a Fenícia, né? Lembra que Jesus se encontrou com uma mulher sírio-fenícia. Aquela mulher que fala para Jesus, pede para Jesus que ela pelo menos possa comer das migalhas que caem da mesa, né? Dos judeus. Então, é basicamente isso. Aquela briga entre judeus da Judéia e dos samaritanos permanece. Então, por isso que quando Jesus se encontra a mulher samaritana, a Bíblia relata que não era comum que um homem judeu estivesse falando com uma samaritana, porque eles não se davam bem. Os judeus enxergavam Samaria e Galileia como se fossem judeus de menor estirpe. Então, não eram judeus tão bem vistos como eram judeus da Judéia, aqueles que estavam perto de Jerusalém, etc. Então, essa é uma ilustração didática de como é que estava organizado ali Israel na época de Jesus. Que, nesse pontinho, a gente tem Jerusalém. Então, eu trouxe aqui uma foto mais ou menos de satélite, né? Acho que não é de satélite de verdade, com a mesma linha que eu fiz lá no mapa. Então, dá para ver aqui, tá vendo que a área aqui é totalmente desértica? Aqui a gente tem o Mar Morto, uma área bem desértica. Só que o deserto de Israel não é aquele deserto de areia solta que a gente vê de dunas, não. É um deserto rochoso. E acima, de Jerusalém para cima, aqui a gente tem um restinho de deserto, perto do Rio Jordão, mas para cima a gente tem uma região bem mais verde, até o Mar da Galileia, e aqui em cima, tá vendo que tem uma região bem montanhosa, é o Monte Hermon. Inclusive, eu não sei se todos sabem, mas em Israel neva. E no Monte Hermon, na época de neve, você pode esquiar, inclusive. Isso é bem interessante. Vocês sabiam que Israel nevava? E que boa parte da neve derretida é que forma ali o Rio Jordão. Provavelmente Jesus pegou algum período de neve lá. Talvez não ali de 30 a 33, quando ele estava exercendo o ministério, porque em Israel neva, por exemplo, a cada 6, 7 anos. Não é todo ano, né? A não ser no Monte Hermon, que é mais ao norte, é mais alto. Então, vamos começar. Agora eu quero ver se a gente consegue se localizar melhor diante dessa breve explicação que eu fiz sobre o contexto de Israel. Então, vamos lá em Lucas, primeiro capítulo de Lucas, diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade da Galileia. Então, onde é que Maria estava morando, mãe de Jesus, quando recebeu o anjo Gabriel? Nazaré, cidade da Galileia. Agora vocês já sabem onde é que fica a Galileia. Essa é a ideia. A uma virgem prometida, Deus enviou o anjo Gabriel a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. Então, Jesus era descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Do seu pai Davi, porque Jesus era descendente de Davi, da tribo de Judá. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Quem é o povo de Jacó? O povo de Israel. Então, onde é que fica essa tal cidade de Nazaré onde Maria e José moravam, quando Maria recebeu a anunciação? Na Galileia. Aqui tem uma representação da Galileia. A gente tem aqui em cima do Mar da Galileia, Cafarnaum. Tiberíades, que é uma cidade que até hoje existe, é uma cidade movimentadíssima de turistas. É tipo Caldas Novas para Israel. Quando tem feriado, vai todo mundo para lá, para curtir no Mar da Galileia, para poder fazer esportes aquáticos, aquela coisa.
A gente tem Caná, que é onde Jesus realizou o primeiro milagre, e Nazaré, aqui um pouco mais afastado do Mar da Galileia. Inclusive, Nazaré ficava sobre uma montanha. Aqui eu trouxe uma foto. Essa foto eu tirei na Igreja da Bem-aventurança, que é a igreja onde acredita-se que Jesus fez o Sermão da Montanha. E essa vista é a vista do Mar da Galileia. Na Bíblia, vocês vão ver o Mar da Galileia também chamado de Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré e Mar de Quinerete. Então, olha só que lindo. Olha como a região é verde. E olha o tanto que o lago é imenso, gente. É muito grande. É muito grande. E todo de água doce, o Rio Jordão deságua aqui e depois continua correndo até o Mar Morto. Eu trouxe aqui um pequeníssimo vídeo para mostrar para vocês a cor da água da Mar da Galileia, gente. É uma água muito verde, um verde escuro, muito bonito. É bem curtinho. Esse vídeo eu fiz no barco, antes de o barco sair. Olha que linda a cor dessa água. Vocês lembram quando Jesus andou sobre as águas? Quando Pedro andou sobre as águas? Quando Jesus chamou os discípulos, mandou lançar a rede do outro lado? Era tudo aqui, gente. Nesse lindíssimo Mar da Galileia. Um dos lugares que mais mexeu com o meu coração quando eu fui lá. Então, assim que acontece a natividade, Maria está em Nazaré. E aí começa uma confusão que às vezes existe na cabeça dos cristãos. Jesus é de Nazaré, de Belém ou da Galileia? A gente ouve falar Galileu, a gente ouve falar Nazareno, a gente canta músicas, né, com todos esses termos. Então vamos continuar entendendo esse mistério. Olha só, já no segundo capítulo de Lucas, naqueles dias César Augusto, imperador de Roma, publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Então ia se fazer uma contagem do povo. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de se alistar. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, está ficando mais claro, né? Para a Judéia, Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Então, como José era da linhagem de Davi, ele voltou para Belém. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, Jesus. Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, eles fazem exatamente esse trajeto. Maria recebe a anunciação aqui, e eles peregrinam até Belém por causa do recenseamento, e Jesus acaba nascendo em Belém. E o que tem a ver, assim, Belém? Belém cumpre algumas profecias, né, de que o Salvador nasceria na cidade de Davi. E Davi também nasceu em Belém. Veja só, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, ou seja, Belém, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal, e encontrarão um bebê em panos e deitado numa manjedoura. E é interessante porque fala-se da estrela de Belém, né? E a estrela de Belém apareceu ano passado. Ela aparece a cada, não sei se são 700 ou 800 anos. E ano passado a cidade de Belém estava sobre Belém. E não sei quem geralmente se informa das questões de Israel, deve ter visto as fotos. Então, novamente nos localizando, aqui em cima a gente tem Galileia, de onde eles saíram. Eles passaram por Samaria e chegaram a Belém, que fica bem pertinho de Jerusalém. Até hoje, a cidade de Belém está lá e fica realmente bem pertinho. Já próximo ao Mar Morto, né? A gente tem o Rio Jordão. Tá fazendo um pouco mais de sentido, gente? De como é que funciona a configuração de Israel no tempo de Jesus? Daqui a pouco vocês vão entendendo progressivamente onde é que a gente vai chegar. Então, vocês talvez nem todos saibam, mas Jesus morou um tempo no Egito, né? Então, os três pastores acabaram vendo a estrela de Belém e saíram perguntando: olha, você sabe onde é que vai nascer o nosso rei? E eles acabam passando pelo palácio de Herodes. E quando Herodes fica sabendo, opa,
um rei está nascendo, que história é essa? Ele manda matar todas as crianças para evitar que nascesse um rei, que de fato fosse tirá-lo o trono, né? Então, um anjo aparece a José e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. De fato, Herodes mandou matar todas as crianças que tinham nascido naquele período, de 0 até 2 anos, mas um anjo aparece antes e manda José e Maria descerem para o Egito para se precaverem dessa situação. Né? E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Mais uma profecia que se cumpriu em Jesus. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, pelos pastores, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Interessante. Então Jesus fica no Egito até que Herodes falece e vem seu filho. E aí essa situação passa, né? Então eles descem de Belém, até o Egito e depois retornam para Nazaré. Então, Jesus passou um tempo no Egito, provavelmente até os 7 anos, e depois Jesus volta para Nazaré. Então, quando Herodes morre, um anjo do Senhor aparece em sonho a José no Egito e diz: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Que interessante. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia. Então, eles voltaram para Israel, para a região da Galileia, e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Mais uma profecia que se cumpriu em Jesus. Essa daqui é a cidade de Nazaré atualmente. Olha que interessante. É uma cidade muito feia, infelizmente. Eu acho que é aquele negócio, né, que foi um dos discípulos, né, que quando recebeu a notícia de que o Messias tinha chegado, chega a comentar, falou assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré na época era um vilarejo muito pequeno. E hoje Nazaré continua não sendo uma cidade muito bonita. Hoje ela é uma cidade predominantemente árabe, praticamente não moram judeus lá, apesar de ser dentro de Israel, mas é uma cidade majoritariamente árabe e com muitos árabes cristãos, inclusive, que moram ali, porque ali tem a igreja da Anunciação, né? E aqui é dentro da igreja, ao lado, né, no apêndice da igreja da Anunciação, isso lá em Nazaré. E o livro dos primeiros cristãos, né, só para vocês se contextualizarem, quando Cristo morre, os profetas começam os discípulos começam a pregar, os cristãos também começam a registrar sua história, né? E uma das histórias que se tem é que em cima da casa de José, depois que, né, depois que Jesus tinha morrido, os discípulos fizeram um batistério para batizar as pessoas que se convertiam. E aí, hoje, né, no sítio arqueológico, na parte arqueológica de Nazaré, a única casa com batistério era essa. Então eles acreditam que essa casa era provavelmente a casa de José e de Maria, onde provavelmente Jesus cresceu, porque era a única casa que tinha um batistério. E ainda tem esse batistério, ele fica aqui em cima, e as casas eram feitas em pedras, em rochas, na época, até porque é uma região muito quente, né? Então aqui dava entrada a essa pequena casa, né? Que pode, né? A gente não tem certeza sobre essas coisas arqueológicas, mas pode ter abrigado, né, José, Maria e Jesus. E Jesus ficou ali até os 30 anos, quando ele começou o ministério. E olha só, aí a gente tem a figura de Jesus. Então, Jesus ficou ali até os 30 anos. Aos 30 anos, João Batista, que era seu primo, começa a preparar o caminho para a vinda do Messias, né? Para o aparecimento de Jesus de fato. Então, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Agora todo mundo já sabe onde é que é o deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. E aí, isso em Mateus 3, né? Em seguida, nós temos também em Mateus 3, mas um pouco mais para frente, o seguinte: Jesus veio da Galileia, lá de cima, ao Jordão para ser batizado por João. Ou seja, Jesus saiu da Galileia, lá em cima, e foi lá para o deserto da Judéia, onde João Batista estava. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? E aí, Mateus 4, já no capítulo seguinte, diz assim: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus já estava no deserto da Judéia quando ele foi levado pelo Espírito, né, ao deserto para ser provado.
Só relembrando vocês, Jesus fez esse trajeto. Ele estava, né, começando seu ministério, ele saiu de Nazaré, ele desce até o deserto da Judéia, mas junto ao Rio Jordão, então provavelmente era bem no comecinho do deserto da Judéia, aqui do ladinho do Rio Jordão. Ele se batiza, ele é batizado por João Batista, então ele permanece aqui no deserto da Judéia por 40 dias e 40 noites, né? E então começa o ministério de Jesus. Essa daqui é uma foto do deserto da Judéia, só para vocês entenderem que não é um deserto arenoso, mas totalmente feito de pedras, de pedregulhos mesmo. E muito quente, muito árido e com pouquíssima densidade habitacional, assim. E aqui a gente tem uma foto do Rio Jordão, bem nesse trechinho, onde provavelmente João Batista foi batizado por Jesus. Olha como o Rio Jordão é um filete de rio, gente. O que a gente tem de rios aqui no Brasil, às vezes, quem vai para a Bahia, passa ali pelo Rio São Francisco, né? Quando a gente fala Rio Jordão, não é um rio tão grande como o que a gente tem aqui no Brasil. E ali perto já do deserto da Judéia, o Rio Jordão é muito turvo. Olha só a cor. Não é um rio cristalino, né? Como eu vou explicar para vocês que algumas pessoas se batizam. E aqui, ó, é no mesmo lugar, tá, gente? Essas duas fotos são no mesmo lugar. Aqui eu tô olhando pro Rio Jordão e aqui eu tô olhando para trás. Vê se não é um deserto árido. E Jesus ficou aqui. Não tem arbusto, não tem sombra, não tem nada. Jesus ficou aqui 40 dias e 40 noites jejuando antes de começar o ministério. E por que vocês veem fotos de todo mundo batizando nesse Rio Jordão? Alguém já se perguntou? Sendo que Jesus provavelmente batizou no Rio Jordão aqui. Bom, esse Rio Jordão, ele é o Rio Jordão, só que ele fica lá na Galileia. Lá em cima, lá perto, mais perto da nascente, mais perto do mar da Galileia também. E aqui que geralmente as pessoas se batizam. Não é exatamente o lugar onde Jesus foi batizado, tá? Só para vocês entenderem. Esse lugar onde a maioria dos turistas batizam, não tem problema nenhum, porque também é o Rio Jordão, ele fica aqui em cima, próximo ao mar da Galileia. E onde Jesus se batizou já era perto do deserto da Judéia, onde João Batista pregava, naquele deserto super árido, perto de Jerusalém também. Então, assim que Jesus começa o ministério, ele se muda para Cafarnaum, né? Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar. Não é o mar Mediterrâneo, é o mar da Galileia, que é um lago, né? Na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão. Galileia dos gentios. Você vê que não era Galileia dos judeus. Os judeus de lá não eram bem vistos, então era Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram a rede e seguiram. Então Jesus se mudou para Cafarnaum, depois de ter sido batizado, e andando à beira do mar da Galileia, ele vê os dois irmãos e os chama para ser discípulos. Então agora a gente está falando de um Jesus que mora aqui, em cima do mar da Galileia, e essa é a vista da cidade de Cafarnaum, que é um grande sítio arqueológico, é um sítio arqueológico muito preservado. A gente tem a sinagoga da época, várias casas, a casa do sacerdote. Nós temos aqui à beira do mar da Galileia. Nós temos a casa de Pedro, também, que era provavelmente... não sabemos exatamente se Jesus tinha uma casa, ou se Jesus se hospedava na casa de Pedro, que ficava logo aqui do lado, bem pertinho aqui do mar da Galileia. E essa é a visão da vista de Cafarnaum. Era aqui que Jesus morava. Olha que lugar lindo, né? E aqui era um aeroporto da cidade de Cafarnaum, e era provavelmente onde os discípulos estavam pescando, ou geralmente pescavam. Provavelmente onde Jesus pode ter os encontrado e os chamado para ser discípulos. Interessante, né? E muito bonito. Agora eu tenho certeza que a gente vai entrar na parte que vocês mais têm vontade de conhecer, que é como é que era o templo na época de Jesus e a relação de Jesus com o templo. Então a gente teve que Zorobabel, Neemias, Esdras reconstruíram um templo. Esse templo ele permaneceu até essa época. Só que quando Herodes assumiu o governo, ele era fascinado por arquitetura, ele
proveu uma série de recursos e reformas no templo para que o templo ficasse ainda mais suntuoso e ainda mais bonito. Vamos ver algumas passagens da vida de Jesus que envolvem o templo. Completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, então quando Jesus tinha acabado de nascer, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor e para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhos ou 2 pombinhos. Para vocês entenderem, todo judeu nascido era circuncidado, e com 7 dias. E após a circuncisão, ele era apresentado no templo. Então, naquele templo que a gente estudou. E aí, Maria e José, assim que Jesus é circuncidado, levam Jesus até o templo para ser apresentado. E é ali que eles se encontram com a profetisa Ana e com outro sacerdote, Ananias, né? Se eu não me engano. Alguém me corrige. Que quando o José e Maria chegam com o menino Jesus, ele olha e percebe que ali na frente dele está o Salvador, ainda criança, e ele fala para Deus, né? Ele faz aquela famosa oração: Senhor, o Senhor já pode me despedir em paz, pois com os meus olhos eu já vi a salvação. Muito bonito. Isso foi nas escadarias do templo. Uma outra passagem. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então os judeus, segundo as ordenanças de Deus, lá do Velho Testamento, eles tinham 7 festas, ou 7 comemorações. Na verdade, são 6 festas em um jejum, tá? Então, o jejum era o Yom Kippur, que a gente já comentou, né? O dia do perdão. Era comum que os Jerusalém sempre subissem a Jerusalém para as festas. E não era diferente com a família de Jesus, que ia anualmente para a festa da Páscoa, né? Tem até o evento que Lucas relata que, se eu não me engano, aos 12 anos, Maria e José vão para a festa da Páscoa e se perdem de Jesus. Jesus se perde na multidão, porque vocês imaginam, eram mais de 20 mil judeus indo para a festa da Páscoa todo ano. E numa dessas idas, eles se perdem Jesus ali na peregrinação, e depois de 3 dias eu encontro no templo, aonde? No templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Isso lá no templo. Mais um pouquinho de eventos que se passaram no templo. O diabo levou a Jerusalém, então Jesus está sendo tentado no deserto, o diabo leva a Jerusalém e o coloca na parte mais alta do templo, em algumas traduções no pináculo do templo, e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Mais uma passagem, já no final da vida de Jesus. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. A causa aqui é o templo. Em Mateus 21, a multidão que ia diante dele, os que seguiam, gritavam. Quando Jesus está no jumentinho, já fazendo a entrada triunfal em Jerusalém, em cima do jumentinho, ele está entrando pela porta principal do templo e as pessoas gritam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Chegamos então. Vamos dar uma olhadinha como é que era o templo na época de Jesus? A fase áurea do templo. Quando vocês estiverem procurando pelo templo, vocês vão encontrar às vezes a descrição de segundo templo, templo de Zorobabel ou templo de Herodes, tá? Todos estão se referindo a esse mesmo templo. Olha o quanto ele era suntuoso, gente. Esse aqui não tem direitos autorais, então posso deixar um pouquinho mais alto.
Olha a suntuosidade e a beleza desse lugar. O lugar de purificação. Então, agora o templo já tinha anexos, onde tinham depósitos, onde tinha um lugar para guardar mantimentos, ofertas. Não era só o templo, existia uma série de funções administrativas ao redor. Olha o tamanho dessas cortinas. Então aqui a gente tem a ilustração do Monte Moriá. Então Herodes aplanou toda a parte do Monte Moriá. Deixa eu voltar um pouquinho. Herodes aplanou o monte inteiro e criou uma grande esplanada, que ficou conhecida como a esplanada do templo. Vocês estão vendo essas escadas onde eu estou apontando o mouse? Elas estão preservadas até hoje, originais. Legal. E aí, gente, o que acharam? Suntuosíssimo, né? Quero ouvi-los. É porque nos filmes normalmente colocam como se fosse um lugar muito obscuro, muito pequeno. E eu acho que, no meu caso, é a imagem que eu tinha. Eu não tinha ideia que era tão grande, tão bonito assim. Não é, Sara? Realmente, pelos filmes que eu já vi, também não dá para ter essa dimensão toda no templo, mas de algumas coisas dá. Mas a gente vê como é belo, e por isso que o povo de Israel tinha um amor tão grande ao templo. Primeiro porque era uma ordenança divina, de fato, naquela época, e que profetizava a vinda de Jesus, né? Mas porque, de fato, era tudo feito com muito carinho. Dizem que na época da reforma do templo, não se ouviam nem batidas de martelo. Porque os trabalhadores, no caso os levitas que estavam edificando o templo, trabalhavam com tanta reverência que trabalhavam em silêncio na reforma. Imaginem o carinho que o povo tinha. Então a gente tem um templo super suntuoso, agora a gente já tem uma esplanada, e nessa esplanada ela tinha pequenos muros onde os judeus, os gentios, quem não, eles estavam sob o governo romano. Então os romanos acessavam a esplanada, mas não acessavam o templo, tá? Tinha uma ordenança de Deus de que o gentil que passasse para cá seria morto. Inclusive, lá depois, quando Paulo começa a pregar, existe uma acusação que Paulo entrou com um gentil aqui. Paulo é acusado disso. Então, os gentios poderiam ficar só até esse pequeno murinho aqui. Às vezes podiam caminhar na esplanada. Tá? Nós temos agora um pátio maior que antecede o átrio. Né? O átrio é onde está a pia e onde está o altar de sacrifício. Esse pátio é conhecido como Corte das Mulheres, ou Pátio das Mulheres. Então, as mulheres judias poderiam vir e acessar essa primeira entrada do templo, que é essa daqui. E aqui mais na frente, mais ao fundo, a gente tem o templo, propriamente dito, com o altar e a pia. E aí, nesse lugar santo, só entravam Lugar santo não, perdão. Nesse átrio só entravam os levitas. Vocês veem que desse pátio das mulheres para o lugar mais alto aqui, onde é o pátio do templo, tem uma escada semi-esférica. Essa escada ele tem, se não me engano, 14 ou 15 degraus. Então, quando você lê lá nos Salmos, Cântico dos Degraus, eram músicas compostas para os levitas, e a cada degrau que eles subiam, eles cantavam uma música. Então, por isso que um cântico, né? Então, tinha um cântico para cada degrau. Cântico dos Degraus lá em Salmos. Bem interessante. Antes de a gente passar propriamente para... Não, eu vou dar um spoiler. Paulo, Sim. Paulo, coloca no modo de apresentação porque tá bem pequeno. Me desculpem. Então, a gente tem aqui os degraus que eu comentei. E olha só, uma profecia de Jesus. Olha só que, na verdade, essa história demonstra o quanto que era grande a obra, né, do templo à época. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: "Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções?" Um discípulo falando para Jesus. E aí Jesus responde: "Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas." Essa daqui é uma foto que a gente tirou ao lado do muro do templo com as pedras caídas que caíram 70 anos depois e lá estão até hoje. A gente vai falar sobre a destruição desse templo, que não demorou muito depois de Jesus foi derrubado.
e com ele toda a glória do povo de Israel. Antes de eu passar, olha só que interessante. Vamos fazer um passeio virtual pelo templo agora, gente, que eu acho que é a parte que vocês gostam mais. Gente, talvez a gente passe um pouquinho do horário. Agora são 9 horas. Eu tinha tanta coisa para falar. Eu já entendi que se eu for refazer esse ensino, eu vou precisar de um pouco mais de tempo. Deixa eu só executar esse arquivo aqui, gente. Para a gente fazer o nosso passeio virtual. E aí, se alguém porventura não puder ficar, eu super entendo. A gente vai talvez passe uns 15 minutinhos. Mas quem puder ficar, eu fico muito feliz também. Porque a gente vai ter muita coisa interessante. Esse programa, eu vou passar para vocês depois. Ele é uma simulação da Jerusalém na época de Jesus. Então, antes de passar o templo, vamos ver como é que era Jerusalém? Olha, Jerusalém é uma cidade edificada sobre um monte, né? No caso, sobre 2 montes especialmente. Monte Moriá, que é onde a gente tem um templo, e Monte Sião, que é exatamente essa parte aqui. Vocês veem que entre um monte e um outro, a música tá alta? Tá um pouquinho. Deixa eu tirar a música aqui, então. Então, Jerusalém é uma cidade edificada sobre montes. Então, vocês veem que a gente tem uma parte mais alta, aí aqui tem como se fosse um pequeno vale, uma parte que é mais baixa, e a gente tem outra parte mais alta. Então, a gente tem o Monte Sião e o Monte Moriá. E aqui a gente começa a entender até algumas músicas que a gente canta, né? Como Em Volta de Jerusalém estão os montes, né? Vem disso daqui. E aqui, em frente, aqui a gente tem um Monte do Templo. Em frente ao Monte do Templo, a gente tem uma descida e outra subida. Aqui é o Monte das Oliveiras. Aí, gente, meu computador ele é meio fraquinho. Então, pode ser que ele dê alguma travadinha e vocês vão me falando se vocês estão enxergando, se estão me enxergando também, tá? Se estão me ouvindo. Então, Monte Moriá, Monte Sião. Vamos dar uma olhadinha aqui em um passeio no monte? Moriá. Então, olha só, gente, o esplendor do templo na época de Jesus. Olha que lindo. Vocês veem que a gente tem aqui o Pátio das Mulheres, a esplanada, a gente tem aqui uma parte de colunas, onde os sacerdotes recebiam o povo, faziam análise das ofertas, recebiam as moedas, eram como se fossem prédios administrativos, e que a gente tinha lugares para guardar os utensílios, os mantimentos que eram utilizados no templo, a parte que cabia aos levitas. Vocês estão vendo essa fortaleza aqui? Bem aqui como tipo um anexo à esplanada do templo, ela se chama Fortaleza Antônia. Essa fortaleza os romanos construíram para poder ficar vigiando os judeus, para que os judeus não criassem se escondessem aqui na esplanada e fizessem alguma revolta, porque os gentios não podiam passar desses pequenos muros aqui. Então, os romanos utilizavam a Fortaleza Antônia para controlar a movimentação dos judeus no templo. E é aqui que Herodes vai julgar Jesus, por exemplo. Então, Jesus é trago para dentro de Jerusalém e é levado até a Fortaleza Antônia, onde Herodes vai interrogá-lo e depois vai perguntar para o povo: o que vocês querem? Solta Jesus ou solta Barrabás? Então, o povo tinha acesso à Fortaleza Antônia, os judeus, por aqui. Ó. Eles entravam por aqui e já estavam na Fortaleza Antônia. Eles escolheram soltar Barrabás. Então, essa fortaleza tem um significado importante, parte dela está lá até hoje, em Jerusalém. Então, a gente tem aqui o Monte do Templo. Essa esplanada hoje é onde a gente tem o Domo da Rocha, a mesquita muçulmana. Continua sendo uma esplanada. E aqui a gente tem a cidade de Jerusalém. Aqui no cantinho, o tanque de Siloé. Eu queria poder falar sobre cada coisinha. Talvez eu não... Deixa eu só desabilitar uma coisa. Talvez eu não consiga. Ficou melhor a imagem agora, né? Então, a gente tem aqui as entradas do templo. Tá vendo essa grande escadaria? Ela dá acesso ao templo, ela vai sair aqui. Essas escadarias estão inteiras, boa parte delas até hoje. Eu vou mostrar para vocês
Eu tenho fotos, eu não sei se eu coloquei aqui nos slides. Aqui a gente tem a entrada do templo e aqui a cidade. Vocês veem que Jerusalém é uma cidade toda murada. Tá vendo? Toda murada até aqui. Vamos fazer então um passeio aqui mais próximo do templo. A gente tem o pátio das mulheres. A gente tem aqui, ó, o altar de sacrifício e a pia de purificação. E a gente tem o templo em si. E aqui a gente tem a esplanada. Estou meio perdido aqui. Vamos para o templo agora. Então a gente está aqui no templo. Vamos passear um pouquinho. Olha como era, agora olhando em proporções humanas, né? Ali a gente estava olhando de cima. Olha como era grande, gente. Como era suntuoso. Então, agora o templo, diferente do que a gente tinha lá no tabernáculo, ele tinha mais de uma entrada. Ela continua voltada para o Oriente, né? Fazendo aquela relação que a gente viu com relação a Adão e Eva sendo expulsos do Jardim do Éden. Aqui a gente tem o pátio das mulheres. Ele era um pouco mais decorado, tinha umas menorás enormes aqui. Mas aqui, até aqui as mulheres podiam entrar. Geralmente as festividades, onde se tocavam as músicas, era aqui onde se festejavam. A Bíblia fala da profetisa Ana, que quando, né, Jesus vai ser apresentado, a Bíblia escreve a Ana como uma profetisa que vivia no templo do Senhor em oração e jejum. Aqui a gente tem os degraus, onde eu comentei que a gente tem os cânticos dos degraus, lá nos Salmos. A gente tem mais degraus e o grande templo. Segundo templo, o templo de Herodes. A gente tem um lugar para amarrar as ofertas, né? A gente tem o altar de sacrifício. Aqui no cantinho a gente tem a pia. A gente também tinha aquelas pias móveis, né? E aqui a gente consegue ingressar no lugar santo. Opa! E podia subir a escada, né? Eu tenho que voltar, fazer igual humano mesmo. Então aqui a gente tem... Olha o quão suntuoso era, gente. A gente tem o templo. Ai. Menorá, tinha mais menorás. Aqui na representação só tem uma. A gente tem a mesa da proposição e a gente tem o altar de incenso. E a gente tem o Santo dos Santos, que eu não consigo entrar nessa maquete. Olha o tamanho. Lembrando que aqui os sacerdotes podiam entrar e aqui só o sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia uma vez ao ano? Colocava esse incensário debaixo dessa cortina. Quando o Santo dos Santos estava todo coberto de fumaça, aí sim o sumo sacerdote entrava para falar com Deus diante da Arca da Aliança. Né? Tem aquela música do Trazendo a Arca que fala: no Santo dos Santos, a tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo das tuas asas, né? Das asas do propiciatório, é o meu abrigo, meu lugar secreto. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Vocês viram que quando o diabo vai tentar Jesus, ele leva Jesus ao ponto mais alto do templo? Vamos ver que lugar é esse? Pode falar, Sarinha? E nesse momento ainda tinha na Arca da Aliança? O que ficava Excelente por trás? pergunta, Sara. Excelente pergunta. Eu queria que a representação me deixasse entrar ali no Santo dos Santos. Mas vocês lembram que os babilônicos roubaram muitas coisas do templo? Depois eles devolveram boa parte delas. Mas o que a gente tem ali? A Arca da Aliança se perde. Nessa configuração do templo na época de Jesus, não existia a Arca da Aliança. Existia o Santo dos Santos, mas dentro do Santo dos Santos só tinha a rocha onde Isaac seria sacrificado por Abraão. Até hoje, eu posso mandar para vocês um vídeo aqui no Monte Moriá, onde tem o Domo da Rocha, a pedra está visível. Essa mesma pedra que na época ficava no Santo dos Santos, ela está visível hoje no Domo da Rocha. Então nós não tínhamos Arca da Aliança, nós tínhamos apenas
um Santo dos Santos vazio. E por que que isso é interessante? Porque quando Jesus morre na cruz, vocês lembram que o véu se rasgou de cima a baixo. E quando o véu se rasga, o que que tem lá dentro? Nada. Jesus demonstrou não só o acesso que estava permitido a nós ao Santo dos Santos, mas demonstrou que a adoração que se fazia à época era vazia. Ela não conectava verdadeiramente a Deus. Então Jesus também desnudou essa questão do ofício levítico vazio. Interessante. Então aqui nós temos arquedutos que forneciam água. Os judeus eles se purificavam antes de entrar no templo, mesmo os que não eram sacerdotes, todos se purificavam. Eram lugares onde eles entravam por uma escada e saíam por outra. E para os judeus tinham que se lavar em águas vivas, ou seja, águas correntes. E se tem uma especialidade dos romanos, é a especialidade em transportar água, em fazer arquedutos. Então os arquedutos traziam água para os lugares de purificação do templo. Aqui nós temos a entrada do templo e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Aqui nós temos, de frente para o Monte do Templo, a gente tem o Monte das Oliveiras. Exatamente aqui. É onde Jesus olhou para Jerusalém e chorou. Porque ele queria juntar os seus como uma galinha junta os seus pintinhos, mas eles não receberam. E quando Jesus viu a destruição que viria sobre Jerusalém, exatamente aqui do Monte das Oliveiras, onde Jesus passa a última noite, aqui no Getsemane, no Monte das Oliveiras. Fica bem de frente. Às vezes a gente não sabe onde é que fica o Monte das Oliveiras, Monte Moriá, Monte Sião. A gente tem aqui, ó, Monte Moriá, Monte das Oliveiras bem de frente. E olhando para trás, nós temos aqui, tá vendo? Um outro monte, Monte Sião. E o que eu quero que vocês reparem? Tá vendo que aqui nós temos o muro do templo? Tá vendo que está em um lugar bem alto? Tá vendo? A gente está aqui onde se tocavam as trombetas. Aqui é o pináculo do templo, onde o diabo traz Jesus e fala para ele, se você é Deus, pula, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para que não tropece com o pé em pedra. E Jesus responde, não tentarás o Senhor vosso Deus. Alguns dizem que é aqui que o diabo mandou Jesus se jogar, era um pouquinho alto, hein, gente? E alguns dizem que é aqui. Que é do lado, né? Mas que também é muito alto e dá aqui ao Vale do Cedro, ao Vale dos Reis também. Esse lugar existe até hoje. Hoje aqui tem uma pista, né, de carro. Aqui é o Monte das Oliveiras. E aqui a gente tem... Vamos ver a visão que Jesus tinha do Monte das Oliveiras? Aqui eu estou no Monte das Oliveiras. Até hoje é possível ir no Monte das Oliveiras, olhar para Jerusalém. É mais ou menos essa vista que a gente tem até hoje, só que com o Domo da Rocha aqui. Essa representação ela tem uma falha aqui, porque aqui não era tão... Claro, era íngreme, continua sendo íngreme até hoje, mas aqui era mais... Havia uma estrada, havia um acesso. Essa era a porta principal do templo, onde Jesus entra com um jumentinho e as pessoas jogando ramos, falando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Muito interessante. Jesus, então, no Getsemane, que é provavelmente aqui, onde tinham as oliveiras, ele é capturado e ele é levado para a fortaleza Antônio, para ser julgado no Sinédrio. O Sinédrio ficava aqui, ó. Depois ele é julgado por Pilatos aqui na fortaleza Antônio. Essa representação ela não é perfeita, ela é muito boa, mas ela não é perfeita. Mas existia uma entrada para Jerusalém bem aqui. Aqui eu não vou conseguir, deixa eu ver se... Aqui é o tanque de Betesda, deixa eu ver se é possível ver. Eu não consigo ver. Mas existia uma entrada para Jerusalém bem aqui. Deixa eu voltar para onde eu estava. Essa entrada era chamada Porta das Ovelhas, que a gente está de frente para o templo. Essa foi por onde Jesus entrou para ser julgado. Em 1560, quando essa região está sendo dominada pelos árabes, essa região estava sendo atacada por muitos leões. E, por causa disso, um imperador árabe da época faz uma obra aqui e para que espante os leões. E essa porta passou a ser chamada Porta dos Leões. Então, a porta que era das ovelhas hoje é chamada de Porta dos Leões. Essa porta existe até hoje. Quando é nela que começa a Via Dolorosa, para quem faz a Via Dolorosa em Jerusalém, começa exatamente aqui, entrando pela Porta dos Leões, que antigamente era a Porta das Ovelhas. Olha que tremendo.
e você já passa logo pela Fortaleza Antônia. Aí começa a Via Dolorosa. E a gente tem, eu poderia falar com vocês do tanque de Siloé. Então a gente tem a entrada aqui do templo, onde as pessoas entravam, mas a entrada principal era lá. E aqui, onde vocês estão vendo, que também tinha uma entrada para o templo, você tem um grande paredão. E sabe o Muro das Lamentações? É exatamente aqui. Até hoje. As pedras daquela época estão aqui até hoje. Aquelas pedras derrubadas que eu tirei foto, foi daqui. Eu tirei foto exatamente aqui, ó, onde essas pessoas estão. Aqui ficavam as bancas dos cambistas, onde vendiam-se animais para sacrifícios. Então, onde eu tirei as pedras, a foto com as pedras era aqui. O Muro das Lamentações fica exatamente aqui, hoje em dia. Legal, né? Alguma dúvida, gente? Aproveite que eu estou com a simulação aberta. O que vocês acharam? Por favor, comentem comigo. É interessante, né? Ver a representação. A gente tem o Palácio de Herodes, a casa de Caifás, onde Jesus ficou preso. Eu poderia passar por tudo, mas a gente não tem tempo. Na verdade, nosso tempo já foi, né? Ficou um pouco mais claro, gente, como é que era Jerusalém na época de Jesus? Ficou sim, Paulo. É legal a gente Que ter essa visão. Luciano, comenta com a da gente um cidade. pouquinho. Você chegou aí na esplanada aqui, né, Luciano? Fui. Que legal. Quer contar pra gente qual que foi a sua impressão, seus sentimentos? Assim, eu conhecia só de ler a Bíblia, né, algumas coisas, né? Aham. Aí eu confesso que eu ficava perdido, porque falava de Monte Moriá, falava de várias coisas que você fica meio perdido, de Jerusalém, de Cafarnaum. Aham. E essa sua aula, eu gosto sempre de me situar no local. Depois que eu conheci, ficou muito mais claro para mim. Então, esse que você fez hoje aí, Paulo, foi excelente. Porque as pessoas agora conseguem enxergar, mais ou menos no mapa, e ver onde é que Jesus saiu, né? Qual foi o percurso que Jesus fez. É muito legal isso aí. Para mim, eu só consegui entender mesmo, assim, fechar assim, na minha cabeça, assim, como um conteúdo, assim, bem formado, depois de conhecer a estrutura mesmo. Foi Aham. interessante. Ah, que bom. Então, até hoje, boa parte, muita coisa de Jerusalém a gente está preservada. O Luciano esteve lá com a Yara também. Então, a gente consegue ver muitas coisas arqueológicas. Só para vocês terem uma ideia, assim, existe uma grande disputa sobre esse território, né? Hoje ele é muçulmano aqui em cima, mas boa parte de Israel é judaica, né? Essa Jerusalém ela foi dividida em quatro. Tem uma parte cristã, uma parte armênia, tem a parte muçulmana e a parte judaica. Existe uma disputa sobre esse território, sobre de quem é esse território. E muitos dos escombros do templo ainda estão lá, porque essa parte é muçulmana, e os muçulmanos não querem que os judeus escavem para que gerem mais provas de que aquele lugar era judaico desde sempre. Então, os muçulmanos não deixam escavar aqui. Então, os judeus escavam na parte deles. E o que acontece? Deixa eu ver se eu consigo descer aqui. Ah, consigo, legal. Então, aqui é a visão das entradas do templo. O Muro das Lamentações é bem aqui. Aqui a gente tem as pedras caídas. Essas escadas, elas estão até hoje. Esses tanques a gente consegue ver também. E o que a gente vê do Muro das Lamentações é esse muro aqui. Quando você vê os judeus orando, é nesse muro, só que aqui na lateral. Interessante, né? O pináculo do templo é exatamente aqui. E boa parte dessas coisas estão conservadas. E o que acontece? Essas portas estão fechadas hoje. Essa história é interessante. Essas portas estão fechadas e os muçulmanos não deixam a gente escavar, os judeus escavarem, para gerar provas arqueológicas contra eles. Mas os muçulmanos limparam, foram escavando, para fazer uma mesquita aqui embaixo. Tem uma terceira mesquita, eu não sei se o Luciano visitou, acho que não, porque ela é restrita a muçulmanos. Existe uma terceira mesquita subterrânea. A gente tem o Domo da Rocha, a Al-Aqsa, que fica mais ou menos aqui, onde era o Sinédrio, e a gente tem uma mesquita aqui embaixo. E quando eles escavaram, os arcos, porque você vai tendo um arco subterrâneo até sair lá na esplanada, até hoje estão lá. Os muçulmanos tiveram acesso. E para eles não gerarem as provas arqueológicas contra eles pegaram esses escombros
e jogaram no lixo. Tipo, tudo que eles tiraram daqui, da esplanada do templo, de provas arqueológicas, jogaram num aterro. E aí os judeus ficaram assim, meu Deus. Aí correram, montaram um monte de expedições, gente do mundo inteiro, e começaram a revirar aqueles escombros. E vários dos mais importantes achados arqueológicos de Israel foram feitos sobre esses escombros da terra retirada que fica atrás dessas portas, onde hoje é uma mesquita. Tem um vídeo da Aline com Israel em que ela entra nessa mesquita, você vê os arcos inteiros ainda, é bem interessante. E uma última coisa que eu vou mostrar para vocês nessa representação. Então aqui a gente tem o Muro das Lamentações aqui atrás, a Esplanada e o Monte das Oliveiras. É por aqui que acredita-se que Jesus, na segunda volta de Jesus, ele vai entrar novamente em glória. E hoje, tá vendo essa baixada aqui? Hoje é um cemitério árabe. Por que um cemitério? Porque os judeus sabem os muçulmanos sabem que os judeus não podem tocar em cadáveres, né? Especialmente o Messias. Então eles construíram um cemitério aqui para que quando o Messias venha, ele não possa entrar. Então tudo isso aqui é um cemitério árabe hoje. Depois eu posso mostrar a foto para vocês. E aqui, no Monte das Oliveiras, é um cemitério judeu, de frente para o cemitério árabe. Por que é um cemitério judeu hoje, o Monte das Oliveiras? Que é um dos lugares mais caros do mundo, talvez o lugar mais caro do mundo para você ser enterrado. Porque os judeus esperam o Messias e eles querem ser os primeiros a ressuscitarem quando o Messias chegar e ver o Messias entrando novamente no templo, ou no terceiro templo, né? Interessante, né? Então, como o nosso tempo está bem avançado, a representação é muito legal, mas vamos terminar aqui a nossa apresentação, já estamos no finalzinho, gente. Então, tem um evento, Jesus começa a profetizar a destruição do templo, Jesus diz assim, derribai esse templo, em 3 dias eu levantarei. Imagina, o templo com toda essa glória, depois de tantos anos para ser construído, Jesus fala, derrubem, em 3 dias eu o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram de que ele lhe dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. O templo que iria ser edificado em 3 dias não era o templo de Herodes ou de Salomão, era o templo do corpo de Jesus, que iria ser ressuscitado em 3 dias. Então, essa é a relação de Jesus com todo o contexto. Acontece que, cumprindo-se as profecias de Jesus, inclusive Jesus fala, olha, essa geração ainda vai ver um tempo de grande tribulação, onde vai ser, orem para que esse tempo não venha no inverno, que o inverno de Israel é muito rigoroso, inclusive com neve. Orem pelas mulheres grávidas, que vai ser um tempo de ranger de dentes, né? E acontece, os judeus tentam se rebelar contra o governo romano em 70 depois de Cristo. Essa revolta não dá certo e o governo romano massacra o povo de Israel, mata milhares e milhares e milhares de judeus, derrubam um templo e saqueiam tudo que estava ali. Eles derrubam mesmo, gente. Por isso que tem aquelas pedras onde eu mostrei a foto, do lado de pedras gigantes, assim. Eles derrubaram tudo do templo e saquearam, botaram fogo no que sobrou. Hoje, lá em Roma, você tem esse arco. Esse é um arco do triunfo, lá em Roma. Arcos dos triunfos eram edificados para celebrar vitórias em grandes batalhas. Então, esse é o arco de Tito, que é o general que comandou essa destruição de Jerusalém. E escrito nesse arco do triunfo, tem essa gravura do povo romano saindo com a menorá nas costas. Olha só, isso aqui da época, logo depois da época de Jesus, né? 70 depois de Cristo. Para vocês verem que, de fato, a gente tem evidências arqueológicas para tudo que a gente está conversando aqui, e uma grande evidência arqueológica para a destruição de Jerusalém pelos romanos é o Arco de Tito, que retrata várias figuras, retratam a vitória do povo romano sobre Israel e o saque do templo que foi levado para cá, e sabe-se onde Deus está hoje, né? Ok, gente, eu vou dar um pulo na história, a gente está falando aqui em 70 depois de Cristo. O povo judeu é disperso e proibido de viver em Roma, na Judéia, né, que era uma colônia romana. E o Império Romano perdurou por muito tempo, né?
Então, os judeus perderam a possibilidade de viver na sua terra, foram exilados novamente. Aqui acontece a grande diáspora judaica. Os judeus são espalhados pelo mundo, eles não têm mais terra para poder viver, não têm um território, e vão viver longe do seu território por quase 2000 anos. E é muito interessante porque os sociólogos dizem que depois de 6 gerações de que uma etnia está fora da sua terra, tudo se perde. Se perde língua, se perde costumes, se perde tradições. Né? Uma vez eu vi uma pregação de um pastor falando, olha, ele era pastor nos Estados Unidos. Ele falou, olha, eu recebia muitos casais e os filhos desses casais já não gostavam de comida brasileira, já não falavam tão bem português. Isso em uma geração. Os judeus ficaram 2000 anos distantes da sua terra e eles mantiveram a língua hebraica, as tradições e a cultura. Isso é tremendo, é um verdadeiro milagre. E assim, historicamente, não houve povo na Terra tão perseguido como o povo judeu. Nenhuma etnia foi tão perseguida como os judeus. Os judeus foram perseguidos pelos católicos, foram perseguidos pelos espanhóis, pelos portugueses. A gente tem uma série de perseguições ao redor do mundo contra os judeus. Né? E em 1941 a 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, a gente tem a pior perseguição de todas, que é o Holocausto dos Judeus provocado pelos nazistas, né? Hitler começa a inseminar no povo alemão a ideia de que os judeus eram um povo menor e que a Alemanha deveria resguardar a raça ariana, e começam a pregar que os judeus eram disseminadores de doenças, de febre tifoide e de uma série de coisas. Começa uma perseguição muito grande. Primeiro colocam eles em guetos, depois campos de concentração e depois mortes e mortes e mortes. Assim, conta-se 7 milhões de judeus mortos, pelo menos 1,5 milhão de crianças inocentes. Uma das maiores tragédias que o nosso mundo já viu. Né? E a gente está falando de 80 anos atrás. É surreal. Essa foi, sem dúvida, o pior episódio da história dos judeus, que a gente tem uma imagem bastante forte desse período, e vocês vão entender por que eu estou mostrando elas. Um dos primeiros lugares que eu fui, quando a gente chegou em Jerusalém, eu e a Nayara, foi o Museu do Holocausto, onde conta-se toda a história. E uma coisa me marcou muito, que os judeus acreditam que a passagem de Ezequiel 37 se cumpriu exatamente com o Holocausto judeu. Vamos ler sobre isso? E já está terminando. A mão do Senhor estava sobre mim. Aí aquele episódio que Ezequiel é levado a um vale de ossos secos pelo Espírito de Deus. Ele vê aquele vale de ossos secos e Deus começa a falar com ele. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Aí Deus pergunta a Ezequiel: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então Ezequiel profetiza e aqueles ossos eles começam a tremer, se agitar e se reagrupar, e em cima desses ossos começam a vir tendão, nervos, e quando Ezequiel olha, um grande exército está na frente dele, daquele vale de ossos secos. Então Deus diz a Ezequiel: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Olha como faz sentido, gente. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Aí continua: assim diz o soberano Senhor: tirarei os israelitas das nações para onde foram. Vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Olha que lindo. Haverá um único rei sobre todos eles, e eles nunca mais serão 2 nações, nem estarão divididos em 2 reinos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Ele e os seus filhos e os filhos dos seus filhos viverão ali para sempre, e o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Olha que lindo, gente. Quando você entra no Museu do Holocausto, essa passagem está escrita bem grande.
E é Esse tremendo, museu é é de tirar o fenomenal. fôlego. Oi? Um museu. Esse museu é fenomenal. Gente, é de cortar o coração. Eu já fui em alguns museus que contavam a história dos judeus, Aham. mas não com a história do judeu contando a própria Contando a história, própria né? história. Muito interessante. Gostei demais da conta. É tremendo. Nossa, quando eu li essa passagem e ali no museu, eu fiquei extremamente tocado. E o que que acontece? Isso foi em 1945. Depois que isso acontece, esse grande holocausto judeu, o mundo olha para os judeus e fala: olha, os judeus estão dispersos, sofrendo a perseguição durante todo esse tempo. Sofreram o holocausto que para nós foi tipo assim, a gota d'água. Chega, os judeus precisam de autonomia e precisam de uma terra que seja deles. Oswaldo Aranha, um brasileiro, olha que legal, presidindo a ONU, ele convoca as nações para votarem sobre a devolução da terra da Judéia aos judeus. Ele preside essa sessão e a ONU aprova a recriação do Estado de Israel em 1948. A votação foi em 1947, fala que a partir de 1948 os judeus podem voltar para a terra de Israel para serem uma nação novamente. Então, é feito um acordo ali entre judeus e árabes. Acontece que a ONU aprova, os judeus começam a voltar e no primeiro dia de nação, no primeiro dia, os árabes declaram guerra. Imagina uma nação. Gente, imagina a Terra, os judeus ainda voltando. Tipo, primeiro dia, vamos inaugurar nossa nação. Guerra. Primeiro dia de nação. E é uma guerra muito cruel. Três países se posicionam contra Israel, que ainda nem tinha exército, não tinha, né? Tinha, assim, um exército de gente que estava chegando. E os judeus vencem essa guerra. Aqui, eu e a Nayara, a gente está na porta de Sião, né, que é a porta que dá entrada ao Monte Sião, que vocês viram ali naquela representação. Tá vendo esses furinhos? Esses furinhos são de balas. Para vocês terem uma ideia de como é que foi a guerra. Todo baleado. E Jerusalém, Israel vence essa guerra. Em 1965 eles vão vencer outra grande guerra, também assim, inexplicavelmente. E hoje essa é a composição de Israel. Eu queria ter mais tempo para a gente poder falar da Cisjordânia, poder falar da faixa de Gaza, o que está acontecendo hoje, mas eu não tenho esse tempo. Mas eu quero que vocês entendam que esse é Israel. Vai desde aqui do Mar Vermelho, pegando aqui o Mar Morto, até o Mar da Galileia, até o Monte Hermon. Nós temos hoje Jerusalém né, ela está dividida, é uma parte muito delicada, falando-se assim, em termos diplomáticos. A parte do topo do Monte Moriá está sob controle árabe. Jerusalém Antiga está dividida em 4, mas a nação é de Israel. E aí vocês me perguntam, Paulo, e o templo? Os judeus não querem reconstruir um templo? Bom, a maioria dos judeus acha que o templo será reconstruído pelo Messias. Então, o Messias vai se encarregar disso quando ele voltar. Até porque o monte hoje está povoado com os muçulmanos, né? Com as mesquitas. Existe uma minoria judaica que crê que não, primeiro a gente constrói. Existe uma minoria judaica que primeiro a gente vai construir o templo e aí sim o Messias vem com o templo pronto. Essa minoria é representada pelo Instituto do Templo. O Instituto do Templo já recriou, já está tudo pronto, todos os utensílios do templo já estão prontos. Tem um museu do Instituto do Templo, a gente viu tudo pronto, gente. A pia de bronze, o candelabro, as vestes do sumo sacerdote, os utensílios, está tudo pronto. Feito nas mesmas formas que foi ordenado a Moisés lá no Velho Testamento. O Instituto do Templo acredita que eles têm que construir o templo para que o Messias volte. Então eles adiantam a vinda do Senhor. Uma peça do Instituto do Templo está fora do museu, está no meio de Jerusalém, que é esse menorá feito de ouro batido. Ele é 100% de ouro, tá, gente? E fica no meio da rua. Vocês veem que Israel é um país bem seguro mesmo, né? Ele está à mostra e ele está em frente a uma sinagoga na parte velha de Jerusalém, na parte judaica é muito bonito, muita gente tira foto lá. Quando vocês virem, tipo, esse é o candelabro de fato que eles acreditam que eles vão usar no templo, já está pronto. E eu queria que vocês entendessem, no final de tudo, o privilégio que é a gente assistir isso com os nossos olhos.
A gente viu desde Adão e Eva, toda a história de Israel até os dias atuais, a gente está assistindo. A gente teve a oportunidade de ir para Israel, quero que vocês também, quem não foi ainda, terá essa oportunidade. Mas vocês não têm noção do privilégio que é você poder pegar um voo e entrar em Jerusalém. E entrar no monte, em subir a Jerusalém, como diz os judeus, porque Jerusalém é um monte. Então, a oportunidade, o momento ímpar na história que nós estamos vendo as profecias. Tem uma igreja no Monte das Oliveiras, uma igreja católica, que tem a bandeira de todas as nações que ajudaram a reconstruir Israel. Quando Israel virou uma nação, as nações que apoiavam Israel mandaram recursos, muitos recursos. E eles homenagearam esses países com bandeiras, e a bandeira do Brasil está lá. Então, vocês lembram aquela briga que Neemias tinha na reconstrução? Na verdade, Zorobabel, porque os povos samaritanos queriam ajudar, porque eles achavam que essa era a promessa, que todos os povos ajudariam a reconstruir Jerusalém. Mas essa promessa foi cumprida agora, na frente dos nossos olhos. Então, a gente tem um momento ímpar. Poder ir para Israel, ver uma nação segura, uma nação próspera, poder ir ao Monte Sião, poder ir ao Monte Moriá, ao Monte das Oliveiras, poder ir no Mar da Galileia, a gente está vivendo um intervalo único da história desde 70 depois de Cristo. E eu quero terminar o último slide do nosso estudo com um trechinho de Apocalipse que acho que dá um relance do futuro e mistura um pouco daquilo que a gente aprendeu aqui, que João, vendo as coisas do céu, tendo as revelações do futuro, ele descreve o seguinte, do que ele está vendo. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: e eis que faço novas todas as coisas. E assim eu agradeço muito a todos por participarem desses dois estudos. E eu deixei até um salmo muito importante: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, né? Um salmo 122. E, gente, muito obrigado por fazerem parte desse momento. Quando eu me dispus a falar novamente desse tema, eu fiquei um pouco parado na época que eu estava fazendo o mestrado, mas isso ardia no meu coração de voltar a falar. Uma coisa que eu até falo para o Lucas, para o pastor Rafael, que provavelmente vai ouvir isso aqui depois, eu já falava sobre esse tema, um pouco assim para a equipe de louvor, até que um dia um pastor Rafael, da igreja lá de Posse, ele resolveu fazer um seminário sobre o tabernáculo. Eu não sei porquê, de onde é que ele tirou. E calhou de ser numa época que eu estava na igreja, e me convidaram para falar, e eu passei um pouco disso que eu passei para vocês. Eu não tinha tantos recursos como eu tenho hoje para poder falar sobre isso. E foi um momento muito ímpar, porque várias pessoas me falaram depois, o próprio Lucas comentou comigo, falou: cara, aquilo está ressoando no meu coração até hoje. Né? Tudo isso que a gente comentou sobre o tabernáculo fica queimando, e vocês vão ver que eu acredito que o Espírito vai permitir que isso ecoe dentro de vocês por muito tempo. E aquilo acendeu uma chama em mim. Eu falei: bom, eu vou continuar falando desse tema. Fiquei um tempo, né, dedicado ao mestrado, e assim que eu terminei o mestrado agora, final de novembro, falei: vou voltar a falar desse tema. Peguei os meus dias de férias e preparei esses estudos. A gente teve 2 encontros. E não era a intenção gravar inicialmente, mas graças a Deus vocês me pediram isso, e hoje esses estudos estão disponíveis, né, no YouTube. Então, esses estudos são, de fato, para edificar a fé de vocês, para edificar a fé de todo mundo que for assistir, para que vocês entendam a Bíblia, tenham clareza quando vocês leem, para que vocês se sintam mais próximos de Deus, entendam mais o propósito de Deus para nós, o momento rico que a gente está vivendo e as grandes manifestações de Deus que a gente está vivendo no nosso tempo. A gente não está só há 2000 anos longe de Jesus, a gente está vendo Deus atuar na nossa frente como nunca. Né? E é isso, gente. Eu fico muito agradecido por vocês se disporem a estarem comigo nesse momento. Obrigadão mesmo. E eu vou encerrar aqui a gravação. Obrigado, Paulo.